científicas, tá? Então, a gente vê muitas vezes o termo timidez para poder definir uma personalidade introvertida. Então, assim, quando é personalidade, a gente chama que é introversão ou extroversão, são características de personalidade. Então, a pessoa introvertida não necessariamente é tímida, e o tímido não necessariamente é introvertido. Então, a gente tem timidez, introversão, e alguns chamam de ansiedade social, mas eu prefiro o termo fobia social, porque a gente tem um transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial, e aí as pessoas confundem. Então, eu acho que na nossa conversa a gente pode definir bem essas coisas: timidez, introversão e fobia social. Na timidez, na introversão, o que acontece? É um atributo de personalidade. Então, é uma pessoa que ela não gosta muito de estar com muita gente, ela se sente mais agradável para ela estar com grupos pequenos. Ela, quando sai para interagir com outras pessoas, isso esgota a bateria social dela, ela chega cansada, né? Então, ela prefere pequenos grupos, um a um, né? Então, isso é uma pessoa mais introvertida, e ela precisa de uma baixa, relacionamentos sociais baixo, ela não precisa de muita interação. Ela gosta mais de ficar sozinha e ok, tá tudo tranquilo. Quando a pessoa passa a ter vergonha, a se sentir preocupado com o julgamento, como o outro vai pensar que eu sou. Então, a timidez tem muito a ver como eu penso sobre o olhar do outro sobre mim. Então, na timidez, a pessoa ela vai ter comportamentos como ficar com muita vergonha, ficar com o rosto vermelho, ficar preocupada de como eu falei, o que vão achar do que eu falei, será que eu vou me apresentar de uma maneira correta ou não? Então, quando você tem essa preocupação com o julgamento alheio, deixou de ser introversão. Aí a gente vai para a timidez. E a questão da fobia social, ela é mais... precisa fechar 7 critérios para a gente dizer que a pessoa tem um transtorno de ansiedade social ou fobia social. Quais são esses 7 critérios? Medo de ser avaliado negativamente, como na timidez, mais exposto a situações sociais, medo de ser julgado. Tem os sintomas físicos, como eu disse, o ruborizar, tremer, transpirar, tropeçar nas palavras. Medo de ofender os outros com as suas palavras ou de ser rejeitado é o segundo critério. O terceiro critério é uma ansiedade antecipatória, mesmo para coisas boas. Tipo, vai ter uma festa de aniversário, o meu aniversário, e uma semana antes eu já começo a sofrer com aquilo. Como é que vai ser? Uma ansiedade muito exacerbada. Um comportamento de esquiva é o outro critério para situações sociais, porque ela até pode ir para uma situação, para uma interação, mas ela vai com muito medo e com muita ansiedade para aquela situação social. E também tem que durar, no mínimo, 6 meses esse comportamento para a gente fechar o diagnóstico. E se tem um sofrimento significativo e que interfere na rotina dessa pessoa, que começa a bloquear para ela poder fazer as coisas. Você falou assim, eu vou numa plateia e falo para 100 pessoas. Ou seja, você está funcional, você já não fecharia um transtorno de ansiedade social porque não tem esse sofrimento exacerbado e você consegue, você está sendo funcional à tua rotina. Tá? Então, é mais ou menos isso para a gente entender o que caracteriza a timidez, a ansiedade social, a fobia social e a introversão. Mas, Rose, eu já estou achando que eu sou tímida, então. Essas definições, assim, me deixaram um pouco confusa. Sempre me classifiquei como uma pessoa extrovertida. Acredito que timidez, em determinadas situações, acho que todo mundo tem, não é? Quando você falou, e aí tem assim, depende também das questões teóricas, né? Se a gente pegar Marcon Pearson, por exemplo, o conceito de introversão e extroversão foge de tudo que a gente pensa. Tem a ver como você se relaciona com o mundo externo. Então, eu posso ter uma personalidade com introversão e estar conversando com as pessoas, mas ainda assim eu avalio. Aí na introversão eu avalio as coisas de fora com a minha perspectiva interna. E na extroversão eu avalio as coisas do externo para o interno. Então é uma outra pegada. Então por isso você falou assim, fica um pouco confuso essas classificações. Mas eu acho que o critério principal, né, para a gente avaliar, eu sou tímido ou eu não sou tímido, tem a ver com o julgamento
alheio, se eu estou preocupado o tempo inteiro com o julgamento alheio, isso se não for assim, a gente pode entrar, a intensidade disso, e a gente pode entrar em outros transtornos, né? Então a gente vai ter, por exemplo, um transtorno do espectro autista, que isso é outro nível, a gente pode ter uma personalidade esquizotípica ou esquizoide, que também vai ter essa característica. A gente tem vários outros desdobramentos quando a gente fala de saúde mental. Agora, é normal a gente preocupar-se em ter boa performance? Olha que diferença. Eu quero ter uma boa... Eu vou fazer esse podcast e eu quero fazer o meu melhor, certo? Eu quero ter uma boa performance. Então, isso é normal. Isso é uma ansiedade até boa, que te ajuda a produzir. Agora, quando isso começa a me bloquear, quando eu começo a preocupar, será que o jornalista vai apoiar o que eu estou falando? Alguém vai discordar? Será que eles vão gostar? Pronto. Então, aí eu já sei que eu tenho um traço. Gostou desse corte do Extra Classe? Então curte aí, deixa o seu comentário, se inscreve em nosso canal e compartilhe com seus amigos.